Duarte Leite Castro, da IG Markets, e António Serra, do Banif, são convidados desta análise da semana, no Fez de Contas. Boa tarde aos dois, obrigado por estarem aqui. Duarte, começamos obviamente por esta possibilidade da S&P cortar o rating a vários países europeus, nomeadamente França e Áustria, que assim perdem a notação de AAA. Que impacto é que isto pode ter no mercado? Já se esperava? Sim, tem sempre um impacto especialmente relevante quando estamos a falar de um dos dois grandes decisores a nível de política na zona euro, como é o caso da França. Enfim, é normal que o mercado trema e reaja mal, porque isto acaba por ter uma série de consequências quase imediatas, quer dizer, a nível do próprio financiamento da França enquanto Estado, mas também dos mecanismos os que estão criados e os que ainda vão ser criados, o mecanismo de estabilidade. Enfim, isto obviamente que vai ter repercussões a nível das condições de financiamento destes mecanismos da zona euro. Depois, em termos de confiança, não vem claramente ajudar nada à festa, não é? Enfim, embora já houvesse aqui algum grau de previsibilidade, já se estava à espera de alguma coisa neste sentido, sobretudo depois da Fitch já ter falado no assunto, embora inicialmente até tenha afastado a hipótese da França de perder o AAA, se as condições se mantivessem dentro da normalidade possível, não é? Esta normalidade que temos agora, mas obviamente que não são boas notícias e sobretudo se conjugarmos isto com todas as outras questões que provavelmente vamos falar aqui hoje, como é o caso da Grécia, etc., isto não vem nada a ajudar, porque a União Europeia, que, enfim, já estamos cada vez mais habituados a ver a União Europeia a trabalhar com calendários apertados, ou então a criar calendários ainda mais apertados e depois a falhar com prazos, enfim... É aqui mais um fator de pressão para o próximo Conselho Europeu. Sem dúvida, sem dúvida. E vem colocar pressão adicional também na própria questão da Grécia, não é? Que tem agora um problema grave para resolver. E em contrarrelógio. Em contrarrelógio. António, mas de qualquer forma, desde que houve o corte de rating aos Estados Unidos, já foi em agosto, era de facto uma questão de tempo até este corte chegar também a um país como a França. Sem dúvida. Em França, se vamos ver os indicadores de endividamento em França são bastante elevados. Portanto, o downgrade em França é, a meu ver, inevitável de ir acontecer, provavelmente, sem dúvida, neste semestre. Enfim, talvez este início do ano será mais conturbado por isso, mas não é de todo surpreendente que isso aconteça. E agora este início de ano já deu para ver que vamos continuar na mesma senda do que se passou em 2011. E o que é que isto vai fazer ao sentimento dos investidores? Numa semana em que já tivemos a Alemanha a emitir dívida com taxas negativas, esse tipo de eventos vão tornar-se ainda mais frequentes? Enfim, no último mês já tivemos efeitos positivos. A intervenção do BCE e os LTROs é de facto fundamental para estabilizar um pouco a aversão ao risco. Mas continuamos a ter mais do mesmo, que tivemos a Espanha a rever o déficit do ano passado, que vai ser cerca de 2% acima das estimativas. Temos a questão da Grécia, em que os acordos com os investidores finais para a reestruturação da dívida continuam e eles têm um montante bastante elevado de 14.500 milhões de euros, sensivelmente a maturar a meio de março, e portanto todo o processo vai ter que ser definido até final deste mês, tem que ser decidido até final deste mês, para depois se efetivar de facto durante fevereiro. As negociações continuam bastante difíceis, alguns rumores de que está quase e tal, mas a verdade é que nada acontece. A última indicação que tivemos estas negociações já duram há 2 meses, pelo menos. A indicação que temos há sensivelmente meia hora é de que as negociações pararam. Neste momento houve uma pausa nessas negociações. Só para... Isto porquê? Porque os bancos agora não estão dispostos a aceitar um haircut que provavelmente passa a ser não de 50%, mas de 75%. Enfim, está muita coisa ainda por confirmar. Só para nos situarmos em termos de calendário e no enquadramento do que o António estava a dizer, para a semana, no início da próxima semana, a Troika vai visitar Atenas e vai reavaliar a situação. Até ao final de janeiro, a situação do Private Sector Involvement vai ter de ficar resolvida para haver dinheiro, no fundo, em março, para se poder refinanciar a dívida. Agora, estas negociações, além de pequenos problemas que há, já houve várias casas de investimento particulares a dizer que não iriam aceitar e, se fosse preciso, iriam recorrer às instâncias legais para o efeito. Mas agora há aqui uma nova
nova, quer dizer, uma possibilidade chamada Collective Action Clause, enfim, com efeitos retroativos, no fundo uma cláusula que vem a ser introduzida nos contratos, nestes contratos, portanto, de empréstimo, né, nas obrigações, que pode ter aqui algum efeito e terá provavelmente, sobretudo, as hipóteses que pode vir a conferir. Ou seja, isto é, o que são estas cláusulas? Basicamente dizem-nos que se um conjunto alargado de países detentores de dívida acordar com uma reestruturação de X, seja de 50, como já era o que estava em cima da mesa, ou de 75, ou o que seja, os restantes são forçados também a aceitar. Portanto, isso diminui logo aqui o espectro da negociação. Basicamente é mais importante negociar com as maiores instituições, nada que já não se soubesse e nada que já não tivesse ficado acordado já há alguns meses. Agora, há aqui aquele problema também do ativar ou não dos credit default swaps. Enfim, se isto é... Porque se for considerado uma participação voluntária, à partida não se ativam os CDS. Mas se vamos introduzir uma cláusula... Se as cláusulas forem introduzidas é um evento. Mas a única questão... Exatamente, não, isso aí estou de acordo, mas a única questão é o facto, podem ser introduzidas as cláusulas como efeito, no fundo, para tentar que os investidores, para forçar, não é? Ao fim e ao cabo. Porque, enfim, não há aqui grande alternativa. Se nós olharmos para os números... Nunca será uma participação 50%, muito voluntária, não é? Não, ninguém quer perder 50% do investimento em nada. Mas se nós olharmos, os 50% per si não vão resolver o problema da questão da Grécia, não é? Se esses 50% forem aplicados, estima-se que para 2020 a dívida da Grécia esteja em 120% do PIB. E isto assumindo também uma série de premissas de crescimento, etc., que muito provavelmente não se vão verificar, porque a economia grega, como temos vindo a ver, tem vindo a definhar, não é? E está com bastantes problemas. Portanto, aquilo que se vê aqui é uma negociação muito, muito difícil, e a Europa tem de se apressar, caso contrário, eu acho que esta pressão só tenderá a aumentar, e esperemos que não seja mais uma cimeira no final do mês. E o também vai continuar a aumentar, porque acontece com essas Collective Action Clauses, até o BCE pode ser afetado. Pode, não, essa é outra... Tem mais ruído nessa situação. E o BCE agora quer distanciar-se precisamente da possibilidade de ser incluído numa cláusula. O BCE tem-se mantido à margem numa postura de se manter sénior a todas as alternativas, o que é negativo. Isso também dificulta estas negociações. Dificulta as negociações, mas depois é negativo para a dívida italiana e espanhola. Quanto mais o BCE compra de dívida espanhola e italiana, quer dizer, mais juniores ficam os outros investidores. Ainda assim, mesmo que o BCE participasse no eventual private sector involvement com o BCE, também a diferença não seria assim, seria mais a nível de efeito no mercado, portanto, era mais uma questão também de justiça, talvez, e de equidade. Relativamente à questão também destas cláusulas, é muito complicado. É muito complicado que um investidor aceite este tipo de investidor, que seja ele mesmo que seja uma instituição, aceitar este tipo de contrapartidas, não é? E basicamente aquilo que estamos a ver é que não vão ser suficientes. Honestamente, não sei qual é que será o caminho que vai ser tomado. A Europa pode tentar dar aqui uma contrapartida aos bancos com esta possibilidade da EBA flexibilizar um pouco os requisitos que está a exigir. Eu acho que os CSS têm que ficar com gestão, incluíam, quer dizer, cuts na dívida pública. Acho que os cuts nunca tiveram muita credibilidade e acho que se tiverem alterar as condições vai ser pior ainda. Isso dificulta a recuperação da confiança no setor. De qualquer forma, tivemos grandes alterações desde há um ano para cá, porque tivemos muitos bancos a reduzirem posições que tinham em dívida periférica no terceiro e no quarto trimestre do ano passado e depois neste último mês tivemos uma grande queda das yields dos prazos mais curtos dos países periféricos. Portanto, a posição líquida dos bancos é melhor do que era no verão. Isso é já um reflexo daquilo que o BCE fez? Sem dúvida. Mas, enfim, temos visto os investidores a comprarem essencialmente prazos curtos. As taxas a um ano têm caído brutalmente nos países periféricos, depois tem-se arrastado para todo o crédito periférico. E depois tivemos, claro, os leilões de Espanha e de Itália que correram bastante bem, principalmente o de Espanha,
em que foi colocado o montante, o dobro do que se estimava, mas enfim, os prazos foram relativamente curtos, foram essencialmente nos 3 anos, cai exatamente no prazo do LTRO de dezembro e agora no de fevereiro. Portanto, é provável, ainda não sabemos o breakdown de onde é que foram colocadas essas emissões, é provável que tenham sido os próprios bancos a comprarem para depois colocarem no LTRO de fevereiro. Mas teremos de esperar por um teste mais a sério, uma emissão de dívida a 10 anos? Mas a questão é que a confiança é difícil de voltar a confiança para que os investidores voltem para os prazos mais longos, porque o ruído continua e a postura dos políticos continua a ser de expectativa e de empurrar as coisas para a frente, porque enfim, mais uma semana em que tivemos vários meetings entre Sarkozy, FMI e a Merkel e o Monti, mas o que é que, tudo espremido, o que é que deu? Não deu nenhuma medida, nada. E tivemos mais uma vez o BCE ontem, o Draghi, a comentar que as políticas fiscais e as intenções de integração fiscal têm que ser efetivadas o mais rapidamente possível. E a verdade é que as coisas não estão claras e temos uma semana no final de janeiro. Claramente o BCE gostaria que estivesse tudo preto no branco e assinado nessa altura e eu acho que as coisas, muito dificilmente isso avançará nos moldes que os mercados precisarão. E o BCE também fez a parte dele ontem ao pressionar também os líderes europeus. Ontem acaba por ficar numa postura de esperar para ver... passou a bola novamente aos líderes europeus. Dentro da postura relativamente conservadora ou aparentemente conservadora do BCE, já fez bastante com estas operações, estes LTROs a 3 anos. Um ponto também importante, Draghi ontem, quando foi questionado a nível de crescimento, etc., portanto, continuou relativamente cauteloso. Quando foi questionado acerca de, eventualmente, quantitative easing, continuou a afastar a hipótese, mas não de uma forma se calhar tão taxativa. Isto, obviamente que é uma questão de interpretação, não é? Mas não taxativo como Mas isto que estamos a ver não é um quantitative easing disfarçado também? Este LTRO? Enfim, basicamente as operações do BCE são esterilizadas, portanto a liquidez que é colocada no sistema é drenada pelos depósitos no curto prazo. Enfim, mas aqui não é uma medida normal, habitual, é a medida possível e dentro do mandato do BCE, para já é aquilo que o BCE e o seu presidente estão dispostos a fazer. Agora, enfim, estas cimeiras a dois não têm dado grande resultado e talvez venha a ajudar a postura de um país, de um terceiro país forte, mas se calhar não tão forte como uma França e a Alemanha, neste caso uma Itália, e já há um ou outro apontamento de Mário Monti nesse sentido, no fundo de mostrar que estão a ser feitos esforços, bem, e enfim, portanto, tentar forçar o mais possível que alguns países, nomeadamente a Alemanha, efetivamente, se chegue mais à frente, portanto, enfim, obviamente que há aqui uma responsabilidade maior por parte da Alemanha, porque é o maior país, é o país que tem mais capacidade dentro da zona euro, para tentarmos resolver o problema de uma vez por todas, mas enfim, temos estado aqui a discutir este tema já há bastante tempo, ainda está... não sei se está tão longe de ser resolvido como estava antes, as coisas têm avançado de forma tudo pode acontecer de um momento para outro. De qualquer forma, António, as yields de facto baixaram muito. Portugal deve aproveitar este momento para reforçar as emissões de dívida? Enfim, Portugal está sobre a alçada da Troika, portanto todas as emissões que faz são nos prazos curtos e as coisas são mais ou menos regulares. Agora até já vai tentar fazer mas os bilhetes do Tesouro têm baixado bastante, estão abaixo dos 4%. E sim, Portugal... Quer dizer, não é por isso que vai emitir para a semana, vai emitir para refinanciar o bilhete do Tesouro que acaba agora em janeiro. Sim, se calhar faz um prazo mais longo e emite um pouco mais abaixo, mas não se pode dizer que seja ainda um regresso ao mercado, não é? Não, isso não. E ainda no tema BCE, das declarações de Draghi, ficou a perspectiva de que o BCE possa de facto avançar para mais cortes na taxa de juros e baixar deste mínimo histórico de 1%? Enfim, eu acho que ele deixou a porta aberta para isso. Temos algumas resistências dentro do BCE para cortar mais, porque em 2008, 2009, quando tivemos o bottom do ciclo de corte de taxas, o bottom para eles foi 1%, e achavam que não fazia sentido cortar mais.
acho que podem cortar mais 25, 50 basis points. O que é realmente importante é a taxa de depósito baixar para 0%. Neste momento é 0,25%, e isso é que vai fazer com que a EONIA e depois as Euribors caiam ainda mais. Isso é que terá impacto. Desse ponto de vista, ou alargam o corredor, que é de 65 basis points, portanto 0,25 versus 1%, ou alargam o corredor ou cortam taxas mais 25 basis points, mais que isso se calhar não terá extra. Muito bem, passando agora para outro tema, resultados nos Estados Unidos. Esta semana já tivemos os números da Alcoa e tivemos hoje também o JP Morgan. O que é que se pode esperar desta earning? Bom, na generalidade, a da Alcoa, apesar de ter tido resultados negativos no trimestre, teve receitas melhores que o esperado. O JP Morgan também teve, como geral, no ano inteiro, o melhor ano de sempre, mas em termos de expectativas de mercado, em termos daquilo que os analistas acreditam, a generalidade dos analistas, há aqui alguma calma, portanto algum cuidado, e as projeções do earnings per share são mais baixas, em torno de 9, 10%, enquanto nos últimos trimestres foram ali em torno dos 18 a 19%. Isto níveis de crescimento. Portanto, há aqui alguma preocupação em torno do abrandamento económico. Ainda assim, enfim, pode haver aqui algumas surpresas, até se pensarmos, a maior parte das vezes em que toda a gente estava à espera de grandes resultados, o dinheiro já estava todo em mercado, portanto pode haver aqui algum fluxo na expectativa de encontrarmos boas surpresas. Em termos de resultados em si, a generalidade e a nossa expectativa é também algum abrandamento neste último trimestre, porque ao fim e ao cabo todo este sentimento negativo que se tem vindo a sentir na Europa também se alastra aos Estados Unidos, apesar de alguns episódios a nível de consumo, alguns indicadores que vemos, especialmente ultimamente, que têm sido positivos, inclusive no mercado imobiliário, mas provavelmente houve aqui um abrandamento no último trimestre do ano e isso refletir-se-á nos resultados das empresas. Mas a manter-se essa tendência de indicadores macro favoráveis nos Estados Unidos, podemos assistir a um distanciamento ainda maior do que são os investimentos em ações europeias e em ações norte-americanas? Os investidores vão procurar mais os Estados Unidos este ano? Podemos. A verdade é que, em termos de perspectivas de crescimento na Europa, o panorama não é tão animador. E, sobretudo, quando contrapomos isto com esta crise de dívida europeia, de soberana europeia, que para já ainda não tem um fim à vista e, quer queiramos, quer não, vai influenciar a atividade empresarial na Europa. Por isso pode continuar este decoupling que já temos vindo a ver há algum tempo, pode perfeitamente continuar. De qualquer forma, António, esta deve ser mais uma earnings season ofuscada pela crise de dívida europeia. Tem sido assim ao longo dos últimos trimestres, não é? Sim, apesar das boas surpresas. Sim, mesmo no segundo semestre, todo o segundo semestre do ano passado, falei com alguns analistas e economistas americanos e eles, de facto, apesar das confusões da política fiscal americana, dizem que a situação na Europa é mais caótica ainda e é muito difícil de eles perceberem o que é que se passa e o que é que se irá passar. E tem, de facto, mesmo nos Estados Unidos, tido o seu impacto. Mas a verdade é que, enfim, em termos de crescimento, as coisas são completamente diferentes. Os Estados Unidos têm um crescimento, enfim, não é razoável, apenas isso, mas na Europa estamos em plena recessão e com os multiplicadores monetários completamente quebrados, se não fosse o BCE, de facto, a intervir com os LTROs, não sabe onde é que iríamos, de facto, parar. Porque com esta situação a recessão pode ser mais forte, mais prolongada até do que se esperaria e, portanto, é de realmente de esperar que os Estados Unidos continuem a ter mais investimento. E perante essa perspectiva é de esperar também que o euro continue nesta tendência de queda em relação ao dólar, a parecer? Sim, eu acho que sim, até porque temos perspectivas do BCE será forçado a injetar mais liquidez ou ser mais interventivo e, portanto, isso fará com que por efeito de taxas de juros mais baixas, também o euro passa a ser menos atrativo do que o dólar. E essa até pode ser uma vantagem, afetar, não é? Enfim, pode ser mais positivo também para o mercado acionista americano, na medida em que, provavelmente na Europa, o BCE vai ser forçado a tomar essas medidas. Ao fundo,
de certa forma, a seguir o caminho daquilo que foi feito nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Portanto, ainda estamos um bocadinho mais atrás. E daí, portanto, continuar pelo menos por enquanto, estar nos ativos americanos. E está feita esta análise da semana. Duarte Leite Castro, António Serra, obrigado pela presença neste Fecho de Contas.